Olá pessoal, depois de um certo hiato aqui no curso de SMF, eu estou voltando aqui para a nossa 20ª aula com um compilado de pequenas dicas, pequenos macetes envolvendo o programa, coisas que eu nunca precisei e nas últimas semanas eu precisei descobrir como é que fazia, outras baseadas em perguntas deixadas nos comentários no canal, que eu tentei responder da melhor forma possível e eu acho que vão ser coisas úteis para todos vocês. Algumas delas realmente para melhorar a produtividade, outras para melhorar a aparência de variáveis ou a aparência geral do programa na hora de que se for salvar o script em PDF, por exemplo, para apresentação de memorial de cálculo ou algo do tipo. Então, sem mais delongas, vamos lá o que interessa. A primeira dica que eu vou dar para vocês é quanto aos símbolos de graus e símbolo de porcentagem. Eles existem aqui no SMF. Então, digamos que eu queira usar uma função trigonométrica aqui, seno de 30 graus. Botei aqui seno de 30 igual, e deu esse resultado aqui que não tem nada a ver com o nosso seno de 30 graus. Por que isso? Porque o default do SMF, né, a configuração padrão dele, para funções trigonométricas, é considerar isso aqui em radianos. A gente não quer isso, a gente quer em graus, né? É o que usualmente se trabalha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a tecla aspas, certo? E aqui nas aspas vai aparecer várias unidades físicas. E uma das primeiras coisas que aparece é o símbolo aqui de degrees, né? De graus. Então vou clicar aqui 2 vezes e pronto. Então vou botar aqui seno de 30 graus, com essa bolinha bonitinha aí, como a gente gosta de ver escrito graus, né? O outro jeito que eu havia ensinado para vocês, provavelmente foi usando a unidade deg, que é degrees também, né? Que são graus, só que, convenhamos, não fica tão apresentável quanto deixar o símbolo original do graus, né? Essa bolinha, num relatório, por exemplo. Outro truque, outra dica, é a gente... Então, isso aqui eu estou usando rapidinho. É a tecla... Opa! Porque apareceu uma tabela aqui. Eu estou usando aqui... Deixa eu escrever assim mesmo. Eu estou usando aqui a tecla... Abre aspas, tá? Só com um apóstrofo aqui, na verdade, né? Aspas são 2 tracinhos desse. Então, com essa teclinha aqui, aparece aquela janela com várias unidades físicas e unidades matemáticas. E uma das primeiras é a nossa bolinha aqui dos graus, tá certo? Usando a mesma tecla, eu consigo também o símbolo ali da porcentagem. Então, por exemplo, se eu tenho valor 1, mas na verdade eu quero 1 sobre 100, né? Um outro jeito de escrever isso aqui, um jeito mais elegante de escrever isso, é apertando aqui no apóstrofo e selecionando aqui porcentagem, certo? E é o mesmo valor. E isso aqui serve na hora também de fazer conta, né? Então, por exemplo, a armadura mínima de seção ali de viga de concreto armado, né? Então a gente tem ali um 0,15% da área de concreto, né? Então, por exemplo, ali 25 centímetros ao quadrado, beleza? Então ele faz a conta certinho utilizando essa simbologia aí da porcentagem, beleza? Muito bem, então essa aqui é uma primeira dica bem rápida, bem prática para a gente utilizar e deixar o nosso relatório mais bacana. Uma outra dica que eu vou ter que agradecer a Isabel por uma pergunta que ela fez hoje lá no canal é quanto à divisão de uma longa equação em múltiplas linhas, né? Eu nunca precisei mexer com isso, mas gostei muito da pergunta dela e realmente nunca tinha ido atrás e já se tem essa funcionalidade já há um bom tempo no programa. Então vou criar aqui uma variável cálculo muito longo e fazer uma conta aqui bem longa, tá? Então isso aqui é qualquer número, usando aqui mais e menos, tal. Aqui, isso aqui vezes 2, menos. Então vejam que está passando aqui do limite da página, né? Você não vai ter esse problema, claro, se você aqui embaixo selecionar sem printing bounds, né? Sem limites de impressão, né? Só que na hora de imprimir vai ficar cortado aqui e não vai ficar muito bacana. Então, se você está planejando fazer um relatório para alguma coisa, o ideal é botar aqui no Pages View, né, que você vê a divisão aqui por páginas. E a gente precisa então quebrar essa equação em 2 ou mais linhas, né? Como é que a gente faz isso? A gente seleciona algum dos componentes, né?
ao lado de um sinal de mais ou sinal de menos, tá? Então, por exemplo, aqui, e eu vou usar aqui Ctrl Enter. Pronto, agora sim. Essa minha equação está funcionando normalmente, só que ela está dividida em duas linhas, tá certo? Então, para a gente resolver isso aqui, a gente vai usar Ctrl mais Enter. Beleza? Só dar um espaço aqui. Ok. Então, usando Ctrl mais Enter, a gente pula de linha, tá certo? Então, agradecimento a Isabel por essa pergunta. Muito bem. Então, deixar aqui aberto. Posicionar a descrição de uma variável ao lado dela. Isso aqui eu acho até engraçado ter demorado tanto tempo para descobrir isso, que é um negócio muito simples. Você tem ali uma variável, por exemplo, FHzinho 135 kN, né? Você está ali calculando uma ponte e tem ali a carga de aceleração, então tem uma força horizontal, então você quer dar nome para essa variável. Você vem aqui em Show Description, né? Fazer mais devagar. Show Description, né? Mostrar a descrição, clicando com o botão direito. Vai ligar essa bolinha aqui, aí você coloca carga horizontal no topo nos aparelhos de apoio, beleza? O que acontece muito comumente é o nome dessa descrição, né, o texto da descrição ser muito maior que a variável em si. Aí fica um aspecto meio chato, meio feio. Só que a gente consegue mover isso aqui para qualquer lado, e isso eu demorei muito tempo para descobrir. Como é que a gente faz? A gente clica uma vez aqui e vai ligar esses três pontinhos. Nesses três pontinhos vai aparecer essas setinhas para todos os lados. Você clica aqui e puxa. O comportamento disso aqui é um pouquinho esquisito, às vezes vai para o lado errado. Mas aí você tenta aqui um pouquinho que numa hora ele vai pro lugar certo. Bora lá. Vem pra cá, meu filho. Então aqui ele está indo... agora, pronto. Então ele está indo aqui para a esquerda. E geralmente nesse formato fica muito mais fácil organizar várias variáveis uma embaixo da outra. Fica uma aparência mais organizada do documento, fica um negócio mais apresentável, né? Do que geralmente com o nome da variável em cima. Então, uma outra dica aqui é só clicar nos três pontinhos que aparecem do lado esquerdo, tá? Uma outra dica que eu posso puxar isso para cá. Uma outra dica que eu posso limitar também o tamanho dessa caixa de texto. Por exemplo, pondo ela para dentro, eu vou dividir isso aqui em várias linhas, ou se eu precisar de mais espaço, eu levo ali para a direita, tá certo? Então é isso, mais uma dicasinha aqui bem rápida. Seguindo aqui, não vou lembrar quem foi que fez essa pergunta na aula sobre integrais. E foi sobre a integral indefinida, tá? Então o que acontece? Quando a gente começa com a função int do SMath e aperta Tab, né? Tab aí para abrir realmente a função, ele vai pedir quatro argumentos, né? 4 dados de entrada. Só que com 4 dados de entrada eu não consigo fazer uma integral indefinida, né? Eu precisaria só definir, eu quero só definir a função e a variável para a qual eu estou integrando. Então como é que eu vou resolver isso, né? Se eu aperto Tab, ele me pede as 4, como é que eu faço? É muito simples. Em vez de apertar Tab, eu não aperto Tab. Eu escrevo int, vou direto no parênteses, escrevo aqui a minha função, uma fzinha de x qualquer, e quando eu dou ponto e vírgula, ele só pede aqui ao lado para qual variável eu estou integrando. Ele não está me pedindo os limites, certo? Então aqui eu vou criar essa fzinha de x, qualquer coisa aqui, x ao cubo menos 4, tá? Então eu criei essa variável, essa funçãozinha aqui, quero integrar ela aqui, beleza? Se eu fizer direto aqui, Ctrl ponto, o resultado não vai ser legal, né? Então, para quem não pegou essa aula, eu recomendo vocês verem a aula em que eu falo de integrais de equações usando o Maple, tá certo? Então pode dar uma procuradinha aí no canal. Então, para resolver isso aqui, eu vou apelar lá para o Maple, que eu posso baixar nos plugins, lá nessa aula eu ensino isso, Tab, e jogo essa expressão aqui dentro. E dou Ctrl ponto. E tá lá. Beleza? Uma integral indefinida usando o Maple.
meio que dando essa roubada aqui na função int do SMath, tá certo? Seguindo aqui, múltipla renomeação de variável. Isso aqui é uma benção. É o seguinte, digamos que eu estou ali trabalhando dentro de uma função grande. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho os limites, abrir um pouquinho mais, tá? Digamos que eu estou trabalhando aqui numa, não sei, um cálculo qualquer. Abrir aqui uma linha, né, para poder escrever aqui várias variáveis. Então eu começo ali com A igual a 35, aí eu tenho aqui um Bzinho que é igual a 43 menos A, aí depois eu vou tirar a raiz desse A, que vai ser minha variável C, qualquer coisa assim, e no final eu quero retornar A, e esse A vai ser o valor que, para o qual vou setar o cálculo, né, a variável cálculo, né, muito bem. Beleza, está dando 35, né? Claro. Melhor, deixa eu botar para sair daqui o C, tanto faz. Beleza. Agora, digamos que isso aqui seja uma função muito maior, muito mais complexa, e eu preciso trocar o nome desse A. E fosse me dar muito trabalho, vir aqui. Esse A eu quero chamar agora de Z. Eu ia ter que trocar aqui, trocar aqui, trocar aqui, para poder funcionar, né? Só que tem um jeito mais prático de fazer isso. Eu vou selecionar aqui o A, tá certo? Os três estão coloridinhos. Eu vou apertar no F8. Quando eu aperto no F8, vejam que aparece outras barrinhas aqui ao lado de todos os A's dentro dessa função. E com isso eu consigo fazer o refactoring, né, que se chama em programação, dessa variável. Trocar de uma vez trocar o nome dela em todas as instâncias, tudo junto de uma vez só, tá certo? Então, cliquei nela, dei aqui F8 e consigo editar o nome dela, tudo junto, toda vez que ela aparece, beleza? Reparem o seguinte, se eu fizer isso aqui dentro, não vai afetar qualquer outro A que esteja aqui fora, tá certo? Então, se eu der o refactoring aqui nesse Azinho aqui dentro, não vai mudar o nome dos A's que estão aqui fora, tá certo? Então isso aqui vai funcionar apenas dentro de um loop, de uma função ali no line, tá? É muito comum a gente estar fazendo uma função grande e começar a fazer looping lá dentro. Aí geralmente a gente faz começando com I, depois vai para o J, depois vai para o K, depois quando a gente vê a gente está com 6 loops lá dentro, inventando o nome de loop e queria ter mais nome, então a gente pode usar isso para trocar o nome dessas variáveis, tá certo? Então isso aqui é uma dica bastante útil, principalmente para quem lida com funções mais complexas. Muito bem. Uma novidade aqui da penúltima versão do SMath é o comportamento dele a detectar um erro, tá? Então, bora forçar aqui que ele vai travar. Eu vou fazer aqui vou fazer o seguinte, D igual a 40, tá? E pedir aqui o valor do D, tá? Só que agora eu vou apagar esse Dzinho aqui de cima e vai dar erro aqui nesse D, tá certo? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui com um Fzinho qualquer. Então Fzinho é igual a 34, Fzinho é igual a isso aqui, tá funcionando, mas eu quero que dê erro. Muito bem. Estou perguntando quem é D e perguntando quem é F, sabendo que eu não defini eles previamente, então claro que vai dar erro, tá? O que é que o programa agora permite a gente fazer? Ele permite que o programa pause assim que ele detectar esse primeiro erro aqui no D. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em Cálculos, ou Calculation, né? Eu gosto de usar o SMath em inglês, porque as dúvidas que eu tiro lá no fórum, o pessoal fala tudo lá em inglês, né? Então às vezes fica mais fácil de eu me achar. Então vem aqui, on error, ou em erro, né? No erro, não sei como é que está em português. E coloco aqui pausar. Ok? E eu mando ele calcular de novo. Vejam que ele veio calculando, no D ele parou. E ele está aqui me informando, né, qual é o tipo de erro. E vocês podem ver aqui embaixo, na barra aqui do debugging, que ele não completou todo o script. Ele fez 34 de 41 processos. Ou seja, ele realmente está pausado aqui, certo? Isso é muito útil quando se está lidando com um script muito longo.
Então, se começa a ter alguns erros espalhados, às vezes se perde qual é a fonte do mal ali, né? Qual é a raiz ali do mal. Aí é um jeito bom da gente parar com tudo que está fazendo, cancelar aqui e tentar resolver o problema, certo? Outras opções é interromper. Então, ele, no caso, veio até o D e parou de fazer qualquer coisa, certo? Até alguma coisa que fosse funcionar, por exemplo, aqui o A. Ah, não, está rodando aqui o A, tudo bem. Ele não devia estar rodando porque o erro deu aqui no D, mas tudo bem. Então, ao menos esse pause aqui é uma função bastante útil quando você quer debugar, né, se está com muitos erros no script, tá? E falando nessa questão de erros, também adicionar uma coisa aqui para vocês. Eu estou considerando hoje em dia já uma boa prática a gente não salvar o arquivo se ele tiver com muitos erros, certo? Isso tem aparecido algumas pessoas aí com problema. Depois que querem abrir o arquivo vem meio que corrompido. Eu fiz um vídeo de como consertar esse bug. Consertando o bug... Enfim, tá aí no canal, vocês podem dar uma pesquisada. Então o que é que eu sugiro? Quando o script está com muito erro, está dando muito vermelhinho aqui e você tem que salvar, tem que cuidar da sua vida, fazer outra coisa, ao menos desmarque a opção do cálculo automático, do Auto Calculation. Porque isso aí vai ao menos te dar um tempo de quando abrir de novo aquele arquivo, lembrar que tem muito erro e ir com calma, né? Muito bem. Então, esse comportamento do programa detectar um erro é da versão de abril, se não me engano, do SMF, tá? Tem uma outra dica aqui que eu vou dar para vocês, que vocês podem usar para alguma coisa, que é o seguinte. A partir dessa versão, lançada agora dia 13 de setembro, você consegue colocar caracteres especiais em tabelas, né? Tabelas é aquela insert, tables, aqui e tal, e fica naquele formatinho de tabela, tá? Então, que caracteres especiais são esses, né? Como é que isso me pode ser útil? Para não complicar a história, você pode vir aqui em pesquisar no Windows, digitar mapa e vai aparecer mapa de caracteres, né? Aqui no mapa de caracteres, você escolhe aqui na barrinha Arial, tá certo? E aqui em Arial você tem uma infinidade aqui de símbolos, tá certo? Então tem símbolos aqui de várias línguas, símbolos matemáticos aqui bem complexos, né? E tem alguns que eu acho mais interessantes, que são esses bloquinhos aqui, tá? De triângulo, setinha, carinha feliz, de música, enfim. Tem várias coisas. Aí você pode selecionar alguns, dar aqui um copiar, tá certo? Então isso aqui tá para a área de transferência e, por exemplo, criar aqui um símbolos, sem acento mesmo, um string, e você está criando então esse string com esses símbolos, tá? Até a última versão do SMF, isso aqui não funcionaria dentro do ambiente de tabela, mas aqui funciona normalmente, né? Vamos melhorar a aparência dele um pouquinho, vim aqui em Settings, eu não quero que apareça table aqui embaixo, e aqui no corpo eu quero aumentar essa letra, só para a gente poder ler melhor. E background, botar aqui uma cor mais bacaninha. Beleza. Ok? Então você tem aqui esses símbolos, tá certo? Tá, João, mas como é que esse negócio vai me ser útil um dia? Bem, eu fui atrás de descobrir isso aqui porque eu estava muito afim de fazer uma tabela com uma carinha um pouco mais interativa, né? Para um programinha aí de fundações profundas. Então, isso aqui não é o script, isso aqui é só um print da tabela que eu criei lá num outro script que eu criei. E o que é que eu fiz? Eu estou mostrando aqui o momento fletor ao longo de uma estaca, né? Então aqui a gente tem a profundidade, o NSPT da estaca, e ao lado do número eu tenho aqui umas barrinhas me informando graficamente o valor daquilo. Então eu tenho isso tanto para o NSPT quanto para o momento fletor solicitante ao longo da estaca, né? Então vejam que não é nem no topo, não é nem na base. O momento maior é aqui umas 2 metros de profundidade. Enfim. Então eu fui atrás de saber. Eu criei isso aqui usando um loop.
usando esse símbolo bem aqui, tá? Essa barra aqui inteira. Vou copiar aqui só ela agora. Então, criei aqui um loop. Então, para quantas vezes tivesse esse símbolo aqui, eu ia fazendo um loopzinho para encher essa região aqui da tabela, tá certo? Então é isso. Esse último detalhe aqui, vocês só vão encontrar, né, essa leitura correta desse tipo de símbolo, vocês só vão encontrar na última versão lançada agora, no dia 13 de setembro, do SMF. Então vocês podem ir lá no site e baixar. Para quem não sabe se está com a versão atualizada, pode vir aqui em plugins. E sempre um dos plugins ativos vai ser o próprio SMF. Só achar aqui. Local Storage. Aqui está aparecendo. Tá, acho que não está aparecendo aqui, mas tudo bem. Vocês podem checar bem aqui no Help, About SMF. E vai aparecer aqui a versão, build 7561, versão 099, data 13 de setembro de 2020, tá certo? Então, se você não está com essa versão aqui, você vai lá no site e dá essa atualizada, que vai liberar para vocês os caracteres especiais. E a versão de mais do começo do ano vai liberar para vocês a opção de pausar a leitura do script quando você encontrar um problema, tá certo? Gente, essa aula foi um pouquinho diferente do usual. Tentei mostrar para vocês aqui algumas coisas esparsas, né, desconectadas, que eu venho aprendendo nas últimas semanas, muito em decorrência dos scripts, né, que eu tenho desenvolvido para quem me pede, né, quem me contrata para dar uma acelerada aí na sua produtividade, e para quem me pergunta nos comentários, tá certo? Então nunca deixem de comentar aí, que eu sempre estou respondendo, sempre estou dando atenção aí para vocês, tá certo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e divulgar o trabalho. Um grande abraço!